Boa noite a todos, a toda assistência, aos nossos alunos, tanto da Faculdade Dom Luiz como do Centro Universitário Unidom Pedro. Nesse momento, o Grupo Unidom, eu representando agora a Faculdade Dom Luiz, o Centro Universitário Unidom Pedro, com os diversos cursos da área de saúde, de gestão, né? Agradecemos a presença do convidado, Dr. Ronald Delgado. Dr. Ronald, que é médico cirurgião geral e oncológico, ginecologia oncológica, cirurgia videolaparoscópica, que eu sabia que eu ia me embolar nessa palavra, e robótica, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, membro do grupo de pesquisa da Oncogineco, membro da Sociedade Internacional de Câncer Ginecológico. Seja muito bem-vindo, professor Ronald, doutor Ronald Delgado, que é o nosso convidado, vai falar sobre o tema cirurgia robótica. E também como mediador agora no evento, o professor, né, já conhecido da instituição, professor Dr. Rodrigo Pimentel, professor de medicina, médico, cirurgião geral, nutrólogo, mestre de saúde coletiva, em saúde coletiva, professor do curso de medicina da UNEB, Unifax e da Unidom, professor dos cursos de pós-graduação da Associação Brasileira de Nutrologia. Então, vai ser uma live muito importante com esse tema cirurgia robótica. E convidamos o professor Dr. Ronald Delgado para abordar pontos importantes sobre essa inovação e a dinâmica. Ela vai acontecer da seguinte maneira: o professor Rodrigo Pimentel, ele vai fazer perguntas e respostas, uma mesa redonda, mas é claro, com a participação da assistência, que aqui está no momento, os nossos alunos da Faculdade Dom Luiz de Orleans Bragança e do Centro Universitário Unidom Pedro, da qual agora eu represento. Sejam bem-vindos e agora a palavra é com vocês. Boa noite a todos, boa noite, Ronald, seja bem-vindo, Ronald, meu contemporâneo lá da Residência de Cirurgia Geral ainda, né, Ronald? Lá do Hospital Santa Isabel. No Santa Isabel. E agora estamos aqui juntos, de novo, reencontrando aqui. Um prazer enorme estar aqui mediando esse bate-papo. E aí eu queria iniciar deixando franqueada a palavra para você se apresentar e para falar um pouquinho, já introduzir um pouquinho desse assunto aí sobre a cirurgia robótica. Tudo bom? Boa noite. A cirurgia robótica tem iniciado já há vários anos aqui no Brasil, que é mais recente, né? A gente sabe que, inclusive, se falamos por estados, atualmente tem pouco tempo também que chegou os robôs aqui na Bahia, né? Temos 3 robôs em Salvador, um no Santa Isabel, na nossa casa, né? Onde a gente fez a residência de cirurgia geral. Os outros 2 robôs estão distribuídos entre o Hospital Aliança e o Hospital São Rafael. Antes de entrar especificamente no assunto da cirurgia robótica, eu acho que seria bastante importante falar um pouco em relação a quais são esses horizontes que se abriram e a partir de quando que surgiram esses horizontes para nós cirurgiões. Porque dentre as pessoas que estão assistindo, deve ter vários acadêmicos que ainda não se decidiram muito em qual área depois vão querer ficar. E uma das coisas que eu sempre digo quando falam de todos os avanços que poderiam ter vindo para a cirurgia, é que nós temos muito que agradecer, querendo ou não, aos anestesistas, né? Porque se não fosse por eles, a gente não conseguiria operar. É muito simples. Então, eu queria fazer, se é possível, uma apresentação aqui de uma palestra que eu dei para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, na Semana Oncológica, que foi inclusive aqui em Salvador. Como é que eu faço para puxar minha tela? Vai no compartilhamento de tela, Ronald. Uma setinha. Aqui. Isso. Janela inteira, uma janela. Aí eu posso escolher o que eu quero compartilhar? O que você quer compartilhar, perfeito. Que massa. Então eu quero compartilhar esta apresentação daqui. Tá dando para ver?
Sim, está carregando aqui para gente. Tá, perfeito. Agora a gente vê Então, perfeitamente. ok. Então, o título da apresentação é Os Horizontes da Cirurgia Minimamente Invasiva. E a cirurgia minimamente invasiva, no caso, faz uma abrangência geral, né? Tanto a videolaparoscópica como a cirurgia robótica. E uma das coisas que, bom, esse cara aí sou eu. Uma das coisas pelas quais a gente pode começar a se projetar a futuro é quando a gente começa primeiro a ver o passado. Por que serve? Para que serve estudar história? Para que serve estudar o nosso passado em alguns aspectos das nossas vidas ou da nossa profissão? Para poder entender o que fizemos e o que podemos fazer diferente. E aí vem a parte do que vamos falar, um pouquinho de evolução da cirurgia, a cirurgia minimamente invasiva em si e o horizonte que nos espera, provavelmente muito além do que a gente já tem. E falando em evolução da cirurgia, podemos ver nessa imagem, está dando para ver claramente a diferença entre ambas fotos, uma foto em preto e branco e uma foto colorida. Existe uma diferença bastante clara e com um corte que eu coloquei aqui do lado esquerdo de 1846. A imagem superior, vocês podem ver que são várias pessoas agarrando uma pessoa para ser operada. Essa é a foto da clássica cirurgia de um ortopedista que fazia, né, amputações de membros inferiores em segundos. Era o cara mais rápido naquela época, operava muito rápido. E nessa foto tem uma história bastante engraçada, que é a única cirurgia com 300% de mortalidade. O cara era tão rápido, mas tão rápido, que quando foi fazer o corte do paciente, né, na perna, cortou a mão do auxiliar, o paciente e mais das pessoas que estavam segurando. Então, o paciente infeccionou e morreu por infecção, o auxiliar também, e outro que quase foi cortado, se disse que morreu de um infarto. Então, tem 3 mortes numa cirurgia só. Por isso que apelidou-se de cirurgia com 300% de mortalidade. E depois, em 1846, quando já se descobriu por primeira vez a anestesia, já vocês podem ver na foto inferior colorida que tem uma pessoa lá no fundo com um pano segurando na cabeça do paciente. E aí podemos ver que já existe, não tem que ter pessoas segurando ninguém, e aí que começa a evolução real da cirurgia, graças a essa evolução com anestesia, né? E estou citando uma frase aqui que foi lançada no livro Século dos Cirurgiões. Se tem aí alguém que não tenha lido esse livro, tem que ler, é maravilhoso. Aí vocês podem ver que realmente os cirurgiões devemos muito à evolução da cirurgia, exatamente à evolução da anestesia. E hoje o que temos? Cirurgia robótica. Então, temos uma evolução absurda, né? Grande. De 1846 para cá, da época na qual era todo sombrio, onde se faziam cortes, o paciente sentia muita dor, tinha que ser preso para poder, ou seja, tinham que prender ele para poder operar, para uma cirurgia na qual faz uns cortes muito pequenos e pode ser operado praticamente qualquer cirurgia atualmente. E falando em cirurgias minimamente invasivas, eles trazem umas vantagens, temos história, na história que é indicado George Kelling, em 1900, a ter feito realmente a primeira videolaparoscopia, a observar células, a cavidade abdominal de um cão. É o primeiro relato de uma cirurgia, de uma observação laparoscópica. Em 1987, Philip fez a primeira colecistectomia videolaparoscópica bem sucedida, né? Então, como podemos ver, isso não é tão antigo. Depois surge aquela história de cirurgia para o câncer minimamente invasiva. Será que é segura? A cirurgia videolaparoscópica para o câncer passou por muitas mudanças, muitos detratores, tantos detratores como atualmente tem a cirurgia robótica. E, inclusive, eu já fui um.
depois falaremos disso, tá? Mas depois veio a primeira cirurgia oncológica, foi uma cirurgia de cólon. E depois se passou por épocas em que se dizia que não, que criava muito implante na área do trocáter, não pode fazer isso, está errado. Continuaram fazendo aberta, e depois novamente a laparoscopia aberta, e tinha essa briga, mas atualmente a cirurgia minimamente invasiva é o padrão para a cirurgia oncológica de cólon. E para a cirurgia, vários tipos de cirurgias oncológicas é padrão. Esse programa 3 foi um erro de edição, depois vamos ver aí meu editor para fazer essa reclamação. E quando pensamos em horizonte, novamente, vemos que na cirurgia minimamente invasiva, desde a primeira colectomia videolaparoscópica para o câncer, puderam ir evoluindo gradualmente até o que temos atualmente. E o que temos atualmente? Um panorama maravilhoso em relação à cirurgia minimamente invasiva. E temos isto, cirurgias tanto laparoscópicas como robóticas, com um portal único. Temos cirurgias oncológicas com uso de indocianina. O uso de indocianina é uma substância que é injetada no paciente e consegue ver na borda do intestino se tem perfusão, para diminuir assim a chance de uma deiscência. Digamos, eu fechei o intestino depois de ter tirado um segmento, e com isso, podendo ver se está bem irrigado, diminuímos a chance de que isso abra. E atualmente também se utiliza para outras aplicações. Temos linfonode sentinela para câncer de endométrio, linfonode sentinela para câncer de colo uterino e um monte de outras coisas que fazem que cada vez nossa ressecção seja o menor possível, sem comprometer o resultado oncológico. E por isso só veio vantagens. Inclusive, nesse trabalho que estou mostrando aqui agora, eles fazem uma comparação e mostram a cirurgia minimamente invasiva, de fato, é mais cara no intraoperatório, porque você vai utilizar trocáteres especiais, vai utilizar gás, vai utilizar pinças especiais, vai utilizar grampeador especial, tudo é especial, tudo é diferente. Inclusive a cirurgia robótica é cara. Mas, quando você vê no perioperatório, ou seja, principalmente falando no pós-operatório, o menor tempo hospitalar, recuperação mais rápida, menos risco de sangramento, menos risco de infecção, menor mortalidade. Aí você diz assim, caramba, então, não é melhor? A conclusão foi a seguinte, o custo é similar. Quando se dizia que os custos para a cirurgia minimamente invasiva seriam maiores e a longo prazo poderia ser maior, demonstrou que era igual. Aí você pensa, pô, se é igual, então tanto faz. Não, não tanto faz. Olha a diferença, uma colecistectomia com um corte de 15 centímetros comparado com uma colecistectomia com um cortezinho de 5 milímetros. É diferente. Então, risco de infecção, risco de sangramento e, esteticamente falando, é muito melhor. Cirurgia minimamente invasiva é isso. Isso é o que temos hoje. E quando pensamos em futuro, é uma das coisas que veio na minha cabeça em relação agora na tecnologia 5G, né? O futuro está cada vez mais próximo e temos que a cirurgia robótica já está agora. Então, a cirurgia robótica não é o futuro. A cirurgia robótica é o presente. E aí, o que temos então para o futuro, considerando as tecnologias 5G? Eu encontrei esse vídeo aqui, que é de 1 minutinho. É só 1 minutinho, mas é muito interessante. Eu vou narrar aqui porque ela é um pouquinho assim, se a gente não se liga bem, tem que assistir umas 2 vezes para poder entender. Então, tem um senhor e uma senhora no casamento da filha, certo? Só que esse senhor recebe uma ligação e sai do casamento da filha. E é um cirurgião e vai comandar desde o local onde está, do casamento da filha, uma cirurgia, auxiliar os cirurgiões que estão com uma dificuldade para uma cirurgia cardíaca.
Aí ele guarda tudo no portfólio que ele tem e volta para o casamento da filha novamente. O paciente se recupera bem, as duas famílias vão estar felizes, porque por um lado, os familiares da paciente que foi operado, e por outro lado, os familiares do médico que não teve que sair dali e ir correndo para o hospital para operar. Operou desde onde estava. Essa é uma das coisas que eu vislumbro com a cirurgia robótica. Claro, talvez daqui a uns 5 ou 10 anos. Mas, não sei se vocês já souberam, que desde os Estados Unidos foi comandado um robô na Inglaterra. E conseguiram fazer umas pequenas demonstrações em modelos de fazer sutura. A vantagem da tecnologia 5G é que a possibilidade de um delay seja quase zero. E, como não pode faltar, nós não somos nada sem uma equipe, né? Por isso que vem os agradecimentos. A equipe cirúrgica, eles estão aqui presentes sempre comigo, para onde eu vou levar eles sempre, porque eu sou das pessoas que quando alguém me dá uma mão, eu seguro até a morte. Eu não consigo uma atrocidade, né? E hoje em dia, É. com cortes mínimos, né? Como você falou, de 5 milímetros, 10 milímetros, nós conseguimos fazer cirurgias extremamente complexas, né? E com resultados fantásticos. Para a gente poder entender melhor, Ronald, tenta explicar para a gente como é que funciona, assim, qual é a principal diferença entre a cirurgia robótica em si e a videolaparoscópica, né? Muita gente que está aqui assistindo a gente é estudante de medicina, estudante de outras áreas de saúde, podem não Sim, saber como é que funciona. Então, tá. tenta esclarecer para o pessoal a diferença básica entre a cirurgia robótica em si e a videolaparoscópica. Ok. Tem várias diferenças que começam quando você vai fazer alguma coisa. O primeiro que tem que fazer é o quê? Ver. Daí já partiu uma diferença absurda. Por quê? Porque na videolaparoscopia você vê em 2D. Na cirurgia robótica você enxerga em 3D. Então, isso é uma diferença muito boa, muito boa. Quando falamos em resultado, a partir do início, que é ver, para o final, que é o resultado, não tem muita diferença. O resultado não tem muita diferença. Quando alguém me pergunta assim, eu quero fazer robótica porque tal coisa, tal coisa, tal... Veja bem, cirurgia robótica não faz milagre. Agora, onde eu vejo a maior vantagem da cirurgia robótica? Nas cirurgias mais complexas. Porque nas cirurgias mais complexas consigo visualizar melhor as estruturas, consigo ter 3 braços para eu manipular, além do auxílio, consigo fixar um braço na posição exata que eu quero, minha câmera não treme, meus braços não tremem, minha precisão é milimétrica. Então, É isso que eu aí, ia falar. A precisão, né, dos movimentos é muito melhor, milimétrica. Só para né, você ter uma ideia, tá dando para ver aqui meus braços, né? Imagina que eu estou com as pontas dos meus braços aqui, do robô, e eu quero trocar este. Por algum motivo, trocar de pinça. Tirei. A instrumentadora ou quem vai colocar a pinça, coloca a pinça, e por mais que empurre até o além, ela vai chegar e vai ficar no mesmo local onde estava, com um erro de milímetro, assim, 1 milímetro para cá, 1 milímetro para cá. Acabou, vai sair, nunca vai sair do teu campo de visão. Então, isso é uma coisa, isso é uma vantagem absurda, porque se você não vê as pontas das suas pinças o tempo todo, você pode estar lesionando alguma coisa. Então, tem vantagens. Uma das coisas que me perguntaram uma vez também é: quem faz cirurgia videolaparoscópica tem vantagens para fazer cirurgia robótica? Cara, é válida a pergunta, só que os trabalhos científicos dizem que não. Dizem que não, que você pode partir da cirurgia aberta para a robótica. E tão igual como aquele que faz da cirurgia videolaparoscópica para a robótica. a curva de aprendizagem vai ser a mesma Vai no ser a final, mesma. né?
Só tem uma diferença com a videolaparoscópica, que a pessoa que já opera a videolaparoscópica, pelo menos já está familiarizado como dá para ver. Do jeito que você vê com o videolaparoscópio, tu tem a visão similar com o robô, só que um pouco Já está mais acostumado com aquela magnificada. visão em Já está 2D, né? acostumado com essa visão, mas que tenha vantagens na técnica cirúrgica, não tem. Curiosamente, foi feito esse trabalho e compararam grupos de cirurgiões que já faziam videolaparoscopia e cirurgiões que faziam cirurgia aberta, e depois qual era a curva de aprendizado na cirurgia robótica, e foi similar. E teve uma coisa interessante, e isso vai para todos os gamers. Uma coisa interessante, compararam um grupo de cirurgiões que jogava videogame e o grupo de cirurgiões que não jogava videogame. Aquele grupo de cirurgiões que jogava videogame tinha mais destrezas com o robô. Então, quem quiser operar a cirurgia robótica, treina com videogame. Junta o E útil e o agradável. é verdade, é verdade. E me diz uma coisa, Ronald, só para ficar claro aqui, o robô ele não realiza a cirurgia sozinho, né? Ele não Ah, substitui a função do exatamente. médico, né? Exatamente, exatamente. Você posiciona o robô e pronto, ele está estático. Se você não mexer o robô, ele não se mexe. Tanto que uma coisa bacana também, em questão de segurança, que você está aqui ó, com o visor no console do robô. Aí você está operando, tal, tal, tal. Quando você, por algum motivo, tira a cabeça, o robô para. Ele tem sensor que detecta teu movimento. Se você saiu daqui, o robô para. Porque, tipo, tirei a cabeça e minha mão está no movimento, não mexe. Só mexe quando você bota a cabeça de novo. Ainda não conseguiram fazer nada para substituir a figura do profissional de saúde, do médico, né? E espero que não façam, né, velho? Senão a gente Eu fica espero sem que não. trabalho. E me diz outra coisa, Ronald, pela sua experiência, hoje toda e qualquer cirurgia a gente conseguiria fazer por robótica ou a gente ainda tem alguma limitação? Tem algo que ainda a gente não Cara, consiga, ou pelo menos não foi tentado fazer por robótica? então, todas. Todas as que você pode fazer por videolaparoscopia, pode fazer com robô. E mais. E mais, porque já vi cirurgia de laringe com robô. Então, e outras coisas estranhas, né? Como mama. Véi, eu não faria. Tipo, vesícula. Pô, o que eu demoro em montar o robô, já tirei a vesícula por Já tinha. videolaparoscopia. Véi. Sim, sim. A não ser que eu estiver operando outra coisa, que nem eu vou fazer para encerrar a cirurgia robótica do ano, eu vou fazer uma gastrectomia e nessa mesma paciente tirar a vesícula. Aproveitar o mesmo tempo cirúrgico e fazer Claro, duas já coisas. vou estar com o robô aí não vou tirar o robô para meter o vídeo, né? Não, 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 não tem sentido. Talvez a gente vá fazer cirurgias mais simples por robô, mas de forma remota, né? No futuro. A gente usa o Opa, robô para fazer uma vesícula ou para fazer uma mama de maneira remota. Mas realmente cara, algumas cirurgias não tipo, tem sentido. uma esterectomia, é muito gostoso de operar com robô. Eu fiz uma retossigmoidectomia e tinha um booking linfonodal paraórtico. Cara, muito gostoso de operar com robô, velho. É aquela coisa, uma precisão A maravilhosa, precisão, eu imagino. muito boa. Não, e tem um vídeo, não sei se tem meu Instagram por ali, tem como mostrar para a galera, rdelgado.b, @rdelgado.b. Tem um vídeo no meu Instagram que eu fiz o cortezinho assim, aquela pequena parte onde estou fazendo a linfadenectomia paraórtica com o robô. Cara, é muito maravilhoso. Eu acho que ia ter muito mais dificuldade fazendo com videolaparoscopia do que com o robô. Se você vê esse vídeo, cara, até o mesmo, depois que termina a cirurgia e tudo mais, aí você pensa, eu fiz isso?
Ô, Ronald, e aproveitando, né, a oportunidade aqui, é, existe algum perfil de paciente que não seria candidato a gente utilizar o robô? Ou a gente Ah, adequaria o mesmo perfil da da vídeo. laparoscopia? É o mesmo perfil da videolaparoscopia. Não Anestesia é tem. outra, sabias? Anestesia é outra. É outra Muda? no sentido de, tipo, tu lembras, estamos operando videolaparoscopia e daqui a pouco o paciente reage. Sim, Isso não pode acontecer no robô. Entendeu? Então, a entendi. anestesia tem que ser muito mais rigorosa, o paciente vai ficar em Sim. uma posição o tempo todo. Uhum. Então, tem algumas Para não mudanças, né? afetar na precisão do robô. Na precisão do robô. Uhum. Ótimo. Então, isso é outra história. Já a anestesia também mudou, a posição do paciente, você vai posicionar de uma forma que começa a cirurgia e termina a cirurgia. A não ser que você precise mudar um braço. Ah, beleza, vou mudar o braço, tal. Ok. Mas, tirando isso, você começa e termina com a mesma posição. E hoje, na nossa realidade, em termos de Brasil, Sistema Hum. Único de Saúde, é, hoje é acessível para o usuário do Sistema Único de Saúde, do SUS, a cirurgia por via robótica ou ainda é algo Cara, impossível, distante? tem lugares nos que é acessível, sim, por exemplo. Mas, claro, são aqueles SUS Plus, né? Por exemplo, o Instituto Nacional do Câncer, onde eu fiz a especialidade em cirurgia robótica, tem robô. Perdão, de cirurgia oncológica, tem robô. Tem robô e não somente tem robô, como tem robô com console principal e console júnior, que chamam. E no console júnior, o residente fica lá olhando, o residente faz o docking, o residente ajuda, o auxílio e tudo mais, entendeu? Então, o residente que sai de um hospital que já tem isso, já vem com uma mão, mais ou menos. Outro Já sai lugar com a onde tem formação, né, isso. em Assim, robótica. como residente, pelo menos na minha residência, você não opera com o robô. Por quê? Porque muitos cirurgiões ainda estavam na curva, entendeu? Estavam operando. E não era parte do programa operar. E porque até uns anos atrás era muito restrito operar com robô, entendeu? Agora, o robô é aquela coisa. Eu acho que é a transição da laparoscopia para a robótica. E acredito que em breve até os planos de saúde vão cobrir, cara. Era isso que eu ia Ainda te não estão perguntar agora. cobrindo. É isso que eu queria saber. Hoje o plano de saúde ele cobre ou o robô ele tem que Não, ser não. pago à parte? Uhum. Mas assim, pelo robô você faz tudo. Internação, tá tudo. Até os meus honorários, cara, eu não estou nem cobrando nada por fora, tudo plano. Mas o Uhum. paciente paga a taxinha do A robô. taxa do robô. A taxa do robô, que isso não tem jeito, né? O robô é uma Sim. tecnologia à parte que você tem que pagar por usar. E que precisa se pagar, né? É Precisa se isso. pagar. Ainda é. E varia de hospital para hospital. Como eu só opero no Hospital Santa Isabel, a taxa do robô oscila mais ou menos em R$ 6.500. Então, o paciente, para ser operado com robô, entra pelo seu plano, tudo vai Sim. pelo plano, só paga a Uhum. taxa do robô e já pode Então ter ainda é acesso à algo, tecnologia. então ainda é algo que não é acessível a todo mundo, Não, não é né? É acessível importante a a gente todo mundo. dizer e No SUS, por exemplo, aqui na Bahia, no SUS não temos. Não temos. Barretos, por exemplo, é um hospital que há muito tempo tem robô. E é SUS. uhum. É o INCA também, como eu falei, é um hospital que há muito tempo tem robô e é SUS. Mas também são hospitais diferenciados, né? São hospitais que têm governo, verba federal e tudo mais. Barretos tem doações. Então, são hospitais diferenciados. Não é é um SUS Plus, como eu digo. Você acha que de alguma forma a chegada do robô, e aí eu vou jogar lá para o futuro essa pergunta, é uma pergunta para a gente conjecturar mesmo, para a gente aqui pensar, né? Você acha que no futuro, com a chegada do 5G, né, essa possibilidade da internet das coisas em tempo real, né, vou dar um comando aqui, esse comando vai se propagar
em qualquer lugar do mundo, praticamente ao mesmo tempo. Você acha que isso vai interferir de alguma forma na profissão do médico em si? Você acha que isso vai acabar trazendo limitações? Eu digo o seguinte, um cara que está lá na África do Sul quer operar com o melhor cirurgião que está no Canadá. Você acha que isso vai, de alguma forma, trazer alguma influência para o mercado de trabalho médico? Cara, eu acredito que não. Pelo contrário. Sabe como eu vejo? Como que vai melhorar as possibilidades, vai melhorar o acesso. Por exemplo, eu quero me operar com um cara lá dos Estados Unidos porque me falaram que o cara é o cara. Ah, mas quanto que eu precisaria gastar para ir até lá, para me operar com ele? Internação, estadia, pagar o cara. Se o cara que é o cara, entendeu? Agora, se eu digo assim, ó, lá tem um dispositivo para você me operar desde lá, eu acho que vai diminuir os custos, né? Porque E já de tem qualquer gente que forma, se opera lá. sim, e de qualquer forma a gente vai ter que ter uma equipe, mesmo com o cara operando lá, vai ter que ter uma equipe de stand-by Tem que ter uma equipe em aqui. local, né? Em loco, porque Óbvio. a Não, tem internet que ter. cai, a luz, a energia falta, né? São Chove. coisas que a gente chove, a gente tá, enfim, isso a gente não vai estar livre, né? O 5G não vem Exatamente. resolver todos os problemas. Aí não dá para pegar assim o aparelho, né? Assim, ó, Não, não não dá. dá. No meio da cirurgia não dá. Então, vai ter que ter Microsoft, a equipe. desliga e liga. Eu acho que vai fortalecer, talvez vai fortalecer as redes, né? E a troca de conhecimento. Eu acho que vai ser Vai. muito. Cara, toda coisa assim que vem, eu enxergo sempre com bons olhos, sabe? Se dá ruim, deu ruim, mas sempre enxergo com bons olhos. Porque, cara, como tudo na vida, tem como ser utilizado para o bem e, lamentavelmente, tem como ser utilizado para o mal. E vai ter muita gente querendo lucrar por baixo, vai ter muita gente fazendo pilantragem, vai ter muita gente fazendo tudo. Como tem tudo, Como né? vai ter muita gente fazendo a coisa Coisa certa. séria. E não, eu acho que Então, essas tecnologias, elas nunca vêm para tirar o espaço do médico, né? Eu acho que sempre vem para agregar. É para isso, agregar. essa possibilidade dessa globalização, do acesso muito rápido e fácil à informação. A medicina hoje é assim, ela é dinâmica, né? Então, a cada segundo tudo muda, tudo pode mudar. Isso vem para também, como você fala, para as coisas boas, então ajuda a gente a estar antenado, ajuda a gente a estar globalizado, informado, trocando conhecimento que se produz aqui, a gente exporta para o mundo, o que está sendo feito no mundo vem para cá de maneira mais rápida, né? Não, certeza, Eu acho certeza. que eu sou um otimista, Nato, né? Então eu vejo muitas vantagens nas tecnologias. Eu acho que não vem, acho que a figura do médico não será nunca substituída, né? Pelo menos não que a gente ainda vá ver. E eu espero Porque viver muito. eu acho que a gente não vai ver isso, não. Acho que não vai ver isso, não. Porque teria que ter uma, assim, o que podem fazer as máquinas atualmente? Eu vislumbro assim uma máquina extremamente poderosa com inteligência artificial e as paradas todas, mas ela se mexe baseada em algoritmos. E quando você pensa em algoritmos, pensa em quê? Em base de dados. Então, você vai encher de base de dados um, vamos imaginar, um robô com dados. Agora você já sabe operar. Beleza, bota lá. Aí de repente aconteceu o quê? Uma variante anatômica. Ah, não consegue, entendeu? Imagina o que eu estou falando. Ou seja, imagina o seguinte: você está, uma cirurgia relativamente simples. Você mapeia, faz tudo certinho, tal, tal, programa o robô, pá, pum, pum. Agora opera sozinho. Vai lá. Aí o robô começa, tum, 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 beleza, encontrou o cístico, tal. De repente tem uma artéria hepática direita cavalgada. Ah, quero ver. Vai fazer o quê? Entendeu? Essa é o grande saque. É um robô que não está operando um robô, né? É um robô que está operando Exatamente. pessoas que têm individualidades, que têm Exatamente. variações, né? Dentro da Pode normalidade, tem fazer o que variações. quiser, cara. Pode fazer uma ressonância magnética, reconstruir em 3D e meter os dados na cabeça do robô.
mas De um dia sempre para o vai ter outro, tudo alguma pode coisa. mudar. De um Sempre dia vai para o ter outro, alguma tudo pode coisa, mudar. né? Verdade. E de maneira assim objetiva para quem está assistindo a gente, Ronald, qual é o que você diria que hoje seria a maior vantagem para o paciente em substituir, por exemplo, uma cirurgia por videolaparoscopia por uma cirurgia robótica? Existe hoje, de fato, algum benefício para o paciente? Para o médico a gente já entendeu, né? A precisão, os traços mais precisos, a gente consegue operar de maneira mais precisa, minimamente mais precisa. E para o paciente? Então, aí vem aquela questão, né? É, existe uma vantagem indireta. Por que eu digo uma vantagem indireta? Porque se o teu cirurgião está mais confortável para operar, se o teu cirurgião tem mais acesso ao que está conseguindo ver, se o teu cirurgião está conseguindo melhorar a posição da estrutura, Ser mais visualizar preciso, né? melhor, Ser mais uma preciso cirurgia, nos uma cirurgia longa diagnósticos. e não está cansado, é uma vantagem para o paciente também. Agora, em cirurgias menos A taxa de complexas, sucesso, né? a taxa Tende a de ser maior. sucesso tende a ser maior. Agora, se você me diz assim, cirurgias pouco complexas, não tem diferença. Não tem. Ah, no resultado, se as duas foram feitas seguindo o padrão certinho e não era uma cirurgia complexa, o resultado é o mesmo. Tanto que para algumas cirurgias, sabe como é que eu faço para explicar um pouco melhor a situação para alguns pacientes? Eu coloco, dependendo da cirurgia, por exemplo, vamos imaginar uma esterectomia simples, tá? Ou uma retossimoidectomia simples, que não tem, tá um adenocarcinoma, mas está bem inicial, que não tem nada, tá T1, que vai ser só, tá? Aí você diz assim, aberta, de 0 a 10, eu dou 4 pontos. Videolaparoscopia, 8,5. Robótica, 9. Faz diferença? Não muita. Agora, não, peraí, a situação é complexa. É reto médio, reto baixo, é mais difícil. Tá com alguns linfonodos que é melhor tirar um bloco bacana e tudo melhor, uma dissecção bacana. Aí já tem vantagem. Aí eu dou 3 para a cirurgia aberta, dou 8 para a cirurgia vídeo e um 9 um pouquinho a mais para a robótica. Aí já você mostra, percebe uma diferença. Nas cirurgias mais complexas, você tem uma diferença. Tem uma vantagem. Uma pancreatectomia, que está difícil o acesso, paciente obeso, tal, alguma coisa, com dificuldade no acesso, tem vantagem a robótica. Vou fazer uma sutura, tem vantagem a robótica. Mas o resultado é o mesmo. Se você faz bem feito com a videolaparoscopia, é o mesmo. Porque fazer bem feito com robótica e bem feito com cirurgia videolaparoscópica, o resultado é o mesmo. Não tem diferença. Mas a robótica se diferencia nas mais complexas. Sem E dúvida. do ponto de vista estrutural, as unidades de saúde, elas precisam, para ter um robô, elas precisam ter algo diferente em sua estrutura física, lógico, fora a equipe treinada, é necessário ter algum tipo de autorização especial? Existe alguma diferença Cara, hoje para o hospital em como termos instituição, estruturais? acredito que não muito, não. Porque a Segue os mesmos instituição padrões. segue os mesmos padrões eu quero instalar o vídeo aqui. Tem que ter alguém que manipule e saiba fazer. Sim. Eu quero utilizar que nem o que aconteceu. Chegou agora há pouco a indocianina no Santa Isabel. Uhum. Uhum. Tem que ter uma equipe que saiba usar o aparelho. Aí não é da instituição. A instituição disponibiliza. Não existe nada de forma Agora, estrutural, né, que seja diferente não. do que a gente está O habituado no centro ambiente, cirúrgico habitual. tu sabe onde está o robô lá no Santa Isabel? Não.
No Centro 3. Da cardiologia, que era o antigo centro da cardiologia. Isso, É no isso? centro. Isso. Tinha 2 salas. Uma dessas salinhas Aí você lembra, não tem nada de diferente. Nada de diferente. Você só condiciona, tem tela para cada lado. Porque Sim, você vai enxergar você vai assim, assim, adaptar, assim, né? vai Mas a adaptar. estrutura hospitalar não Não, precisou se modificar para no receber, né? Não centro. existe nada. É a mesma sala. Só Maravilha. você adapta para o coisa. Agora, a sala é gelada, viu? Eu imagino. Tem que ficar mais O robô deve friozinho gerar um ainda. pouquinho de calor, né? Então tem que botar gelado mesmo. Ah, Por beleza, isso que eu Ronald. utilizo aquelas meias Sim, de desenho aí, toda bonitinha. para poder. Inclusive, a cirurgia, a última cirurgia de dezembro, eu estou separando aí umas meias natalinas. Já entrar no clima, o paciente já entra na sala no Exatamente, clima. exatamente. Muito bem, maravilha, Ronald. Eu acho que ficou bem claro o que a gente queria falar aqui. Logicamente, são conceitos muito gerais sobre cirurgia robótica, é algo muito novo. Tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa ainda sobre cirurgia robótica, muitas outras utilidades que a gente nem imagina, né, para o robô. É, Eu acho que a gente só está começando, né, apesar de ser algo que já tem uma certa estrada, né, 10, 15 anos aí de porque robô, realmente aqui no Brasil é mais novo. é E uma aqui coisa na muito Bahia é nova. mais novo ainda, né? Sim, sim. Mais novo ainda. Mas acho que a gente ainda vai evoluir muito. A gente vai aprender muita Vai, coisa. E vai. o que a gente hoje está falando como o futuro, né, que você bem trouxe, já não é mais um futuro, é uma realidade. Acho que daqui a 10 anos nós vamos estar olhando para trás e dizendo assim: olha só, esses caras ali falando de robô e hoje a gente está falando de sei lá o que, né? De tantas outras Nanobot. coisas que a gente vai desenvolver e vai trazer para a Como medicina. dizia o mestre André Ney, né? No Mar Azul. É, isso mesmo. A medicina não para, vai evoluindo e a gente vai tendo que trazer essas tecnologias para nos ajudar, na verdade, né, para colaborar com o nosso trabalho, para facilitar o nosso trabalho e, logicamente, melhorar a segurança, melhorar a qualidade de Cara, vida para o nosso doente, a medicina melhorar o evolui desfecho clínico. absurdamente, viu? Tá evoluindo absurdamente, absurdamente. Cara, eu tenho que parar assim. Eu faço meio que obrigado, toda quinta-feira, que nem hoje, pegar e ler um artigo, velho. Sim, Porque, meu amigo, o que tem de informação aí. eu faço esse comparativo. Quando eu fiz medicina, estudei medicina na faculdade, a gente estudava nos livros, né? Nos livros texto. Pô. Hoje em dia a gente não usa, lógico, usa ainda os livros texto, porque muita coisa não vai mudar, né? A anatomia não vai mudar, enfim, mas a gente precisa estar apoiado com os artigos, porque essa medicina baseada em evidência científica, Meu amigo, ui, ela é construída diariamente. O que com tem de certeza. informação, se a gente puxar um PubMed, um Google Scholar, a quantidade de artigos que são publicados por dia, né? Oh, Eu estava lendo uma reportagem que se a gente fosse ler todos os guidelines, né, todas as informações que tem sobre uma determinada doença, talvez a gente passasse 10, 20 dias só para estudar um caso de um paciente, né, é, se a gente fosse ler é. todas as páginas daquilo. Cara, E agora não. Não, enfim, assim, eu te falar, eu estava, tipo, minha mulher ela faz cuidados paliativos, tá? Aí, terminando cuidados paliativos, ela disse assim, ó, tenho que fazer uma monografia. Tava doida para fazer uma monografia. Aí eu disse assim, ó, a gente senta aqui agora e monta essa desgraça. Cara, uma tarde, porque ela ficou assim, oi, como é que você conseguiu fazer essa monografia em uma tarde? Eu, cara, é porque, sei lá, costume, já fica fazendo o de tempo ler todo. tanto, de E se tem informar tanta tanto. informação, Sim, tanta informação. sim, Tipo, tinha 30 bibliografias na referência bibliográfica na monografia dela. Aí mas em uma tarde, eu nunca imaginei em uma tarde. É óbvio. Antigamente a gente tinha que ler um monte de coisa para depois tirar uma bibliografia. Agora está tudo na mão, tudo, tudo, tudo. O problema é saber escolher o que vai fazer. Porque como saber está triar. tudo na mão, Isso. essa é a parte Triar o que ruim. está lendo, né? Triar, saber a qualidade do que está acessível, né? Exatamente. Cara,
Só para tu ter uma ideia, eu tenho 3 artigos publicados no PubMed já. E em breve deve sair com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, da parte da Oncogineco, deve sair agora para 2022, as diretrizes brasileiras para o manejo do câncer de colo uterino com preservação de fertilidade, que eu também formo parte da equipe que fez esse artigo. Já fizemos as diretrizes brasileiras para o manejo de câncer de endométrio. Cara, e assim, tem que estar aqui lendo, estudando, mudando. E isso aqui, ó, é aproveitar esse momento para falar com os acadêmicos que estão assistindo. Ó, 50%, eu estou chutando uma porcentagem, 50%, a metade de tudo aquilo que vocês acham certo hoje, daqui a 2 anos, pode mudar. Sim. Pode mudar. Eu Aquilo que vocês dizem assim, não, hoje é a verdade. Não, daqui a 2 anos pode mudar. E te digo mais, sabe qual é o problema? É que você não sabe qual é a metade que vai mudar. Esse é o problema. Então, se você não está constantemente se atualizando, daqui a 2 anos você pode estar falando tolice. É verdade. Defendendo uma coisa que não é mais a verdade. Só para você ter uma ideia, o que aconteceu com o Covid? Quando começou, cloroquina era o mestre. Não deu 4 meses, não serve. E assim vai. A medicina é assim. O pessoal diz, né? A medicina é a ciência das verdades transitórias. Exatamente. Exatamente. O que é verdade hoje, amanhã pode não. Não, e uma das coisas que por exemplo, que a gente aprendeu com nossos mestres, né? Porque, por exemplo, eu estudei anatomia com os livros antigaços franceses, o Latarjet, Testi Latarjet e o Testi Jacob. E os professores diziam, a anatomia não muda. Meu amigo, já tem gente, como é o nome aquele osso que está do lado da tíbia? Peroné. Em português sempre eu confundo algumas coisas ainda. Perone. Já tem gente que está nascendo sem ele. Sem a fíbula, né? Isso. Até o nome muda. Porque não tem necessidade. Sim. Então, e aí depois daqui, e estou imaginando, daqui uns 15, 20 anos, a fíbula, cadê? Não tem mais. Não, vamos perguntar. Cirurgia, apendicite, fazer cirurgia, uma apendicectomia, né? Por aqui, né? Não vai existir mais apêndice, não vai existir mais vesícula biliar. Cara, tudo muda. Gostei dessa frase que você falou, viu? Da medicina é a ciência das verdades transitórias. Gostei. Vou copiar, vou botar no Instagram aí. Oh, beleza. Muito bom te reencontrar, Ronald, para a gente bater esse papo aqui. Eu acho que foi super esclarecedor, que veio mais e mais, e eu estou, enfim, à disposição sempre para... Vamos ver, tem que ter. Essa galera jovem aí que está chegando cheia de gás, se inteirar, né, conhecer o que tem de novo, de moderno, né, nessa medicina do século XXI, que a gente tanto fala, que não é futuro, é o que está acontecendo agora, é a medicina do presente, né, e a gente precisa estar surfando essa onda. Certeza. Nós agradecemos demais a presença do professor Ronald Delgado, doutor Ronald Delgado, professor Rodrigo Pimentel, agora conosco, mediando e fazendo perguntas interessantes que, para nós, aqui do Grupo Unidom, a Faculdade de Medicina, que, como o professor lembrou, o nosso slogan, né, a medicina do século XXI, ou seja, a gente realmente tem investido bastante em tecnologia, e isso tem sido um diferencial no mercado, com certeza, na formação de novos médicos, né, que logo estarão no mercado com outra visão, enfim. Doutor Ronald, a gente acompanha, assim, as meias coloridas no centro cirúrgico, com certeza. O Felipe tentou puxar até o vídeo, mas a nossa live, ela vai ficar gravada no YouTube. Nós tivemos um problema grande na transmissão, inclusive caiu, mas todo o conteúdo vai ficar no YouTube. Logo, logo, os nossos alunos vão ter um acesso maior. E agradecer esse momento.
uma Essa é a live vantagem, né, Maiana? São parênteses, essa é a vantagem da tecnologia, né? A gente não conseguiu transmitir lá ao vivo tudo que a gente queria, mas fica. E aí vai ficar, a fica. galera vai poder assistir quando quiser e como quiser, Muito bom onde mesmo. quiser. Verdade. Depois, quando a gente analisa o histórico das visualizações, elas são bem positivas. E aí, agora a gente, e no momento, né, como representante agora do Centro Universitário do Pedro, da Faculdade do Luiz, eu agradeço a presença de vocês. E mais lives poderão vir, né, com outros temas muito interessantes, sempre baseado na tecnologia, inovações, que é o que o Grupo Unidom busca. Então, um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, muito Tchau, obrigado. tchau, tchau. Tchau, Rodrigo. Tchau, Maiana. Tchau, Ronald, prazer. Tchau, tchau. Tchau, Felipe.